E agora a gente trata do Supremo Tribunal Federal. O plenário da Corte impôs uma derrota, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes e decidiu reduzir a pena de Simone Macedo, condenada pela suposta trama golpista dos atos do 8 de janeiro de 2023. Por 6 votos a 4, os ministros aceitaram um recurso da Defensoria Pública da União e determinaram que o período de recolhimento domiciliar noturno nos fins de semana também seja descontado da pena. A decisão também manteve o desconto de 59 dias em que Simone ficou presa preventivamente entre janeiro e março de 2023. Ela foi condenada pelo Supremo em maio de 2025 a 1 ano de prisão em regime aberto pelos crimes de associação criminosa e incitação ao crime. Moraes havia autorizado o desconto apenas do período de prisão preventiva, mas rejeitou a redução pelo tempo de recolhimento domiciliar. Foi o ministro Cristiano Zanin quem propôs que esse período também fosse considerado, por entender que a medida representou uma restrição à liberdade. A pena foi substituída por medidas como prestação de serviços comunitários, participação em cursos sobre a democracia e proibição de uso de redes sociais. Gabriela Ritter, que é advogada e presidente da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, comemorou a conquista. Essa decisão é especialmente importante para os processos do 8 de janeiro, porque a grande maioria das vítimas permaneceu durante meses, em alguns casos por mais de 1 ano, utilizando tornozeleira eletrônica e submetida ao recolhimento domiciliar. Esse precedente poderá fundamentar pedidos para que esse período seja considerado no cumprimento da pena. É justo registrar o excelente trabalho realizado pela Defensoria Pública da União, especialmente na pessoa do Defensor Público Federal, Dr. Gustavo Ribeiro, cuja atuação técnica foi fundamental para levar essa discussão ao plenário e obter esse importante precedente. E para finalizar, é importante esclarecer que esse julgamento não tem relação nenhuma com a lei da dosimetria. É isso, a gente acompanhou um trechinho do que disse a Gabriela Ritter. Ela é advogada da ASFAV, que é aquela Associação de Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. Alexandre, eu quero ouvi-lo porque é exatamente isso que a advogada traz, né? Essa decisão no plenário do Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 4, 6 votos a 4, abre brecha para a redução das penas de outros condenados do 8 de janeiro. Foi algo que foi levantado pela Defensoria Pública, da consideração, né, desse período de recolhimento noturno para desconto de pena. E é curioso, Alexandre, que quem levantou essa divergência no plenário do Supremo foi o ministro Cristiano Zanin. Ele que levantou essa questão, e aí os demais 5 ministros acompanharam esse entendimento do ministro Cristiano Zanin nesse aspecto de redução de pena. Zanin está sendo coerente com ele mesmo, né, na defesa que ele fez de Lula. Agora, eu queria salientar aqui o trabalho da Defensoria, porque, por exemplo, o deputado Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, não teve nenhum advogado aqui. Veio a Defensoria e foi brilhante, mostrando a total ilegalidade das coisas que eram alegadas, né? E agora, em mais um caso. E aí me vem assim, uma coisa genérica. Como é que se escolhe um ministro do Supremo? Aqui diz, notável saber jurídico e reputação ilibada. Só isso, né? Eu acho que a pessoa que ocupa um lugar importante no judiciário, um juiz, tem que ter mais do que isso. Agora mesmo, o Conselho Nacional de Justiça mandou embora, baniu, sem aposentadoria, um sujeito que estava lá julgando os outros, ministro do Superior Tribunal de Justiça, e que agarrou uma menina de 18 anos, uma moça de 18 anos, lá no Balneário Camboriú, foi extirpado por assédio sexual, né? Qual é o equilíbrio emocional, mental, psíquico que tem alguém que está no Supremo julgando os outros, sendo o Supremo julgador, o dono da verdade? Acima dele só está o Senado, se o Senado tiver vergonha na cara. Como não tem atualmente, né, não tem um presidente com vergonha na cara, o Senado não faz nada, né? Então, são pessoas desequilibradas que estão lá julgando os outros, né, e fazendo coisas como essas que foram feitas agora e que foram corrigidas.
Piotr, a gente lembra que o caso dessa condenada, a Simone Macedo, ela foi presa no dia 9 de janeiro, não no dia 8, em frente a... Ela estava no quartel-general do Exército em Brasília, foi condenada aí a 1 ano de prisão em regime aberto. O caso acabou sendo levado a plenário com esse resultado aí de 6-4, para que fosse descontado, né, o período do recolhimento noturno, aos fins de semana, tornozeleira eletrônica, e ela ficou foram 59 dias presa preventivamente para fazer esse desconto, né, da redução da pena. Há um entendimento, e ele não é de hoje, talvez este fato nos traga um alento maior, de que o Supremo já não aguenta mais o Alexandre de Moraes. Vários ministros dizem isso de maneira velada, porque é o estilo do Supremo. Já houve embates, é bom lembrar, quando André Mendonça recentemente teve alguns embates com Alexandre de Moraes especificamente. A gente está vendo agora uma reação do Zanin, como você mencionou, Paula, você não imaginava que o Zanin abriria uma divergência. E olha o que ele fez, ele só abriu uma divergência de entendimento processual. Porque se ele fosse realmente atacar a questão, ele diria o seguinte, o que diria o Fux lá atrás e disse no julgamento do Bolsonaro. Por que ele está sendo julgado aqui? Não é o lugar para ser julgado. Todas essas pessoas merecem a devida nulidade processual porque elas estão sendo julgadas pelo juiz não natural da causa, ou seja, não é no Supremo que essas pessoas deveriam estar sendo julgadas. O Zanin encontrou, dentro desse jeito dos ministros de dizerem, olha, já está passando do ponto, né, um problema processual, fala, peraí, nós estamos aumentando a pena, peraí, prisão é a última coisa que você faz, você não agrava a prisão se você tem condições de reduzir, porque é uma punição injusta. A prisão já é uma punição grave, desde que, obviamente, haja razão. Aí ele vai lá, ele pega um detalhe no entendimento do Alexandre de Moraes e diz o seguinte, olha, não faz sentido, tem que contar esse prazo para reduzir a pena da ré. E o Alexandre Garcia, o nosso Alexandre, fez menção ao trabalho da Defensoria Pública, que está recorrendo meramente à lei, como Augusto menciona no artigo dele, ao citar a decisão recente do juiz aqui de São Paulo, naquela ação da família do Moraes contra o senador Alessandro Vieira. Basta olhar para a lei tem solução para tudo. E a lei está dizendo, tudo que vocês fizeram é um absurdo, tudo que vocês fizeram é uma mentira processual, é uma mentira de justiça. Não dá para dizer de outra maneira. E olha que, só para citar aqui, o Zanin foi acompanhado pelo André Mendonça, o que era de se esperar pela lógica do que tem feito no dia a dia. O Edson Fachin, que convenhamos, também já fez menções assim, que pese o fato de ter reclamações aqui ou ali. A Carmen Lúcia, felizmente a Carmen Lúcia está retomando a sobriedade porque ninguém duvida que ela conhece direito. Nós estávamos espantados com algumas decisões e entendimentos que ela tinha porque não combinava a Carmen Lúcia com a própria Carmen Lúcia. Luiz Fux, que também, obviamente, pelo voto que ele deu no caso do Bolsonaro, ele está inconformado com tudo que está acontecendo. E o Gilmar Mendes. Aí você vê que até ministros que, digamos, faziam parte de quase uma união ali, digamos, insofismável, porque eles estavam todos juntos ali, começam a exibir claramente que, olha, está passando além do limite já faz muito tempo. Mas eu vou só pegar, esse é só um detalhe processual que o Zanin tomou. Se algum juiz começar a levantar a voz, passado todo aquele momento absurdo, vamos lembrar, essas pessoas deveriam estar sendo julgadas aqui? Não, então é o seguinte, por 6-5, 6-5 não será, porque estão só em 10 ministros, sei lá, por 4-3, o que nós tivemos lá, vamos devolver essas pessoas à liberdade, porque elas são vítimas do Supremo Tribunal Federal, que não deu a elas o direito, o devido processo legal e muito menos a ampla defesa. E tirou-as do lugar certo de serem julgadas, se é que deveriam, e levou-as para um tribunal de exceção, que foi o Supremo Tribunal Federal nesse caso. E só para complementar, o ministro Alexandre de Moraes, então, foi voto vencido ao lado de Flávio Dino, Cássio Nunes Marques e Dias Toffoli, Augusto. Veja só, o Piotr tem razão, bastaria... nós estamos tratando como grande notícia o cumprimento de algumas normas legais. Sim. Quer dizer, não deveria estar sendo julgado lá, no lugar errado. Isso aí já basta para justificar a discordância, né, da medida adotada pelo Moraes, errada como todas as outras.
não deveria estar sendo julgada. É isso. Ela não fez nada. Mulher, nós estamos num país tão estranho que o cumprimento da lei, de algumas normas legais, repito, por um ministro do Supremo, já é uma grande notícia. Deus, isso. É grande notícia por quê? Porque finalmente eles estão começando a se cansar, eles próprios, do ministro Moraes. Moraes não consegue mais impor a sua vontade, porque o que vem acontecendo, o que tem acontecido nos últimos 6 anos é isso, a imposição da vontade de um ministro, com a cumplicidade direta de alguns e a omissão dos outros. O Supremo tem de entender que essas pessoas que continuam presas não cometeram crime nenhum que justificasse esse tipo de prisão. É o mínimo que se pode fazer, começar a cumprir isso aí e imediatamente botar em vigor a lei da dosimetria. É o mínimo. Sim. Porque não cometeram o crime. A lei da dosimetria não corrige esse crime que foi cometido pelo Supremo. Sim. Não apaga. Mas pelo menos isso, redução da pena, eles têm de aprovar imediatamente. Augusto, você fez menção e a gente vai registrar, então, na tela, essa arte, né, da dosimetria que a gente lembra sempre aqui no programa. 91 dias sem aplicação da lei da dosimetria, uma lei que foi aprovada lá no dia 8 de maio de 2026 e segue parada nas mãos do ministro Moraes. Que eles tenham começado a abrir os olhos, agora precisam abrir completamente e enxergar isso aí. Paula, você sabe, tem uma coisa no direito chama-se o ato jurídico perfeito. É quando você recorre, você vai a todas as instâncias, ou seja, não tem mais o que acontecer, a justiça decidiu, aquilo está pacificado e acabou. Isso é a democracia perfeita, porque o Congresso votou, em que pese o fato de ser uma lei ruim diante do que deveria acontecer. Mas eu estou pegando só pelo valor de face. O Congresso votou, a Câmara e o Senado. O Lula, dentro das suas atribuições, embora tenha tomado uma decisão equivocada, completamente absurda, vetou. O Congresso derrubou os vetos. Acabou essa discussão. Isso é a democracia, está tudo na Constituição. Houve discordância do presidente por questões meramente políticas, eleitorais, enfim, é uma coisa vergonhosa a decisão do Lula. Mas o Congresso foi lá e falou, tá bom, então traz de volta. Derrubamos o voto. Aí vem... O Moraes examinou o texto. Que foi ele que escreveu. Absurdo, exatamente. Aliás, o Paulinho da Força contava nos bastidores da Câmara para quem quisesse ouvir, porque não estava nem, digamos, não era nem segredo. Não, mas isso aqui não põe que o Moraes não quer. Veja só. Ainda assim, ele se atém a... São 2 ações, né? Do PSOL e a outra da Associação Brasileira de Imprensa, que não me representa. Eu nem sei exatamente quem é a tal da Associação Brasileira de Imprensa hoje. Eu conhecia do passado. Ana, só para a gente fechar, essa decisão é importante também porque ela abre caminho para outros também condenados pedirem, né, que essa decisão seja aplicada a eles, esse desconto da pena, essa redução da pena, já que a lei da dosimetria está travada no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Paula, pouquíssimo a acrescentar aos comentários perfeitos, né, do Augusto e do Piotto, e não custa lembrar também que o Hugo Motta prometeu, porque se hoje nós aceitamos a dosimetria, nós aceitamos um pouco porque temos que aceitar, porque tem muita gente inocente presa e essas pessoas precisam sair. Qualquer tempo conta, qualquer dia conta, né, de uma maneira importantíssima na vida dessas pessoas. Mas o Hugo Motta prometeu a anistia quando ele quis ser presidente da Câmara dos Deputados. Ele prometeu isso abertamente, não foi conchavo de bastidor e aí depois voltou e entregou uma coisa aqui, aquelas coisas que a gente sabe que normalmente acontece nos bastidores da política e de Brasília, como o Alexandre Garcia sabe muito bem há muitos anos. Mas ele disse em entrevistas, há entrevistas e vídeos do Hugo Motta prometendo a anistia. A anistia. Então, que esse primeiro passo, Paula, não seja apenas o primeiro passo para a derrota geral do Alexandre de Moraes, que já fez estragos demais para o nosso país.
mas que seja o primeiro passo para a anistia. Essas pessoas não cometeram crime algum, não houve golpe, não houve tentativa de golpe. A gente sempre menciona aqui, o próprio ministro da Defesa, o Múcio, o ministro da Defesa do Lula, diz que não houve golpe, não houve tentativa de golpe. Essas pessoas são inocentes, são presos políticos do Alexandre de Moraes. Então, que seja o primeiro passo para isso também, Paulo. E se você